14 bilhões de reais. É isso que um casal vai receber, ou recebeu, né? Em trâmite de receber do Google. No back de hoje, a gente vai falar sobre esse processo que durou 15 anos. E tem muito a ver com o que está acontecendo hoje em dia nas Big Techs, né? Elas tentando entrar em embate com governos, querendo decretar, né, em relação à liberdade e tal, e não está isso em jogo. Está muito mais além do que isso em jogo. É o direito e a liberdade das pessoas, né? Mas vamos contar um pouquinho por cima do que Inspirada pelo aconteceu. fato, a Rússia processou o Google em 1 zilhão de dólares, né? Mais dinheiro que tem no mundo. Mas é outros 500. Exatamente. Ou outros trilhões, né? Mas no caso aqui, isso aconteceu há 15 anos atrás, um casal tinha feito uma startup aglutinadora de preços. Ela vai lá e selecionava e pegava os melhores preços, mas não era uma ideia muito boa, se a gente parar para pensar, né? Não juntava só passagem aérea, juntava produtos, juntava tudo num Tipo um lugar só. busca-pé, né? É, mas muito melhor, porque imagina você Claro. conseguir uma engine dessa, né, um motor de busca desse, que aglutinasse tudo na internet de valor que tivesse e encontrasse dentro do portal. E 15 anos Tem, atrás a internet era mato, né? e não só isso, o potencial disso, pensando até hoje, ela estaria entre as big techs do mundo, né? Uma empresa dessa com esse nível de influência e de captação de valores e, né, hoje eu propriamente uso para olhar para passagem aérea e outras coisas, eu uso aglutinador de valores, né? Então, você vê, só para passagem aérea, se tivesse para tudo em um lugar só, eu usaria o serviço. Pensando nesse universo, o que aconteceu? O Google, que não fazia parte né, desse tipo de nicho de mercado na época, começou a ver que estava tendo um influxo muito grande, ele tinha um potencial alto, seja pelo nível, né, né, dos acessos orgânicos ou do que tipo de conteúdo eles estavam gerando ali, né, gente, os leads que eles estavam produzindo ali. E o Google deu um miguezinho, começou a jogar pesquisa lá, né, quando eles estavam sendo pesquisados no Google, no motor de busca, lá para o finzão e foi sumindo com eles. E não falou nada. Eles reclamaram, tentaram reclamar com o Google diversas vezes, e o Google dava aquele migué, você sai daqui, vaza daqui, vai tratar da sua vida. Mais ou menos isso, tentou dar uma despistada. Porque na época, o que você acha? O Google já se sentia o Google forte que é hoje, né? Ou muito mais forte. Então eles falaram assim, não, por que É, isso vai dar em nada? Esse negócio aí com cidadão comum lutando contra a gente não vai ganhar nunca. É isso que eles só devem ter 15 anos atrás, a gente vai para 2009, se eu não me engano, é a data 2007, 2008, se não me engano, o Google comprou o YouTube, tipo, foi uma questão absurda. Então, eles já eram gigantes, né? Já era o Google e a internet já era sinônimo, né? Exatamente. E aí o que acontece? Eles não entraram nesse nicho. Hoje, o Google entra nesse nicho de aglutinador de. Eu conheço o aglutinador de passagens, né? E hoje eu conheço um pouquinho de produtos, que ele aparece na barra de cima na busca. Fora isso, eu acho que ele deve ter outros que eu não conheça, né? Então hoje ele faz parte desse mercado e ele compete. Então ele viu um nicho de mercado que ele não fazia parte, ele viu que estava um possível concorrente, né? Ou alguém que no futuro podia ameaçar eles, começou a tirar a relevância deles, jogar de lado. E esse caso, no fim, durou 15 anos na Justiça Europeia, né, na Comissão Europeia, que aí a gente fala, né? Agora eles colocaram na mesa. Imagina se o Brasil ia tomar essa posição. Acho que não teria, né, o cacife para fazer isso. Mas falaram assim: não, isso é prática ilegal, é uma empresa agindo de valentão para cima do resto. Vamos sancionar. Ganharam 14 bilhões de reais. Agora imagina se você não tem nada que regule eles e nem o povo podendo se defender contra esse tipo de, entendeu? De monopólio, que é um monopólio, né? Vamos concordar. É uma empresa gigante pisando em cima do pequeno. Isso não podia estar acontecendo. Aí agora a gente volta para a discussão que a gente teve numa pauta anterior, né? Que é no X da questão. Ele também não tem o direito de burlar leis de cada um dos países, ele não tem o direito de enfiar o pé na porta dos lugares, parte da mesma lógica. Quais outros crimes, Silas, que a gente observa hoje, e a gente não vai nem entrar no hábito aí de que não existe cartelização, mas outros crimes de mercado ocorrem. Tem mercados muito grandes monopolistas acontecendo dentro das big techs, né? Isso aqui é uma parecida com esse aí que aconteceu com o casal, e inclusive a gente brincou no começo, mas é um fato, a Rússia acusa o Google de esconder conteúdo de criadores russos, né? Então, criadores de conteúdo russo. Mas o que acontece, por exemplo, eu acho, né, que talvez o Supremo Tribunal Eleitoral está dormindo, porque a gente viu o caso aí no passado de você pesquisar não um candidato específico, você pesquisa, corrida presidencial. Aí os 7, 8 primeiros resultados, ou todo o primeiro resultado da página ser de um candidato apenas, né? Você não conseguia acessar conteúdo de outro candidato, nem que você queira. A gente está falando dos dois primários lá. No caso, se eu não me engano, aconteceu com Trump versus Hillary, né? Em 2016. E imagina outros, né? Numa preliminar, que são 8, né? As primárias têm acho que 8, 6, 7, 8 candidatos para cada lado, né? Então,
na minha visão, tem que interferir, né? Muita gente chamou aí os responsáveis de ditatoriais, né? Porque estava cuidando do maior interesse do país em si, não dos usuários, né? Mas interferir, eu falei assim, ó, aqui no Brasil, isso daí que vocês estão fazendo configura crime eleitoral e não pode. Se vocês estão sendo pagos de alguma forma, a gente precisa saber, quer acesso aos dados, quanto foi pago, quem pagou, e isso no mundo ideal, né? Eu sei que você fez uma careta aí de utopia, né? Mas era na minha visão, né? Não sei se eu abordei, se eu respondi a sua pergunta. Respondeu e fez completamente certo. Minha careta não foi em relação a você, foi em relação à realidade, porque a gente está vendo assim, Não, eu óbvio, entendi, né? pô. Não, a gente vê que atualmente aconteceu isso daí. Qual que é a chance, globalmente falando, né, de várias dessas ações avançarem, ainda mais com o poder que o Google deve ter em cima de políticos, né? E vamos falar aí não só, né, dessa empresa, mas as big techs devem ter em ramos diferentes, né? A gente está vendo agora, né, a eleição nos Estados Unidos, o candidato literalmente falou assim, não, todas as minhas fichas estão no candidato tal, porque se ele não ganhar, eu me lasco. Então, deve estar rolando lobby, né, econômico e político para certas coisas. E a gente está falando assim, vamos pensar na lógica aí desse motor de busca, o principal, né? Ele não tem só isso que você pode manipular, tem coisas assim que você não tem como linkar. Antigamente, você conseguia ver, olha, vai pagar propaganda televisiva, você via a verba entrando na TV e você sabia que ia direcionado para aquilo. Hoje, qualquer cidadão comum dentro das mídias sociais e até online, ele consegue pagar ele. Você pega qualquer pelego, eu, você, Silas, a gente pode injetar dinheiro na campanha política de alguém. A gente pode simplesmente colocar, eu vou colocar dinheiro em massa, porque eu confio naquilo ali. Muitas vezes o dinheiro nem é da pessoa, mas ela está lá. E quem é que vai dizer o contrário? Você teria que fazer uma pesquisa de histórico financeiro da pessoa, quebrar sigilo bancário. Cada uma das pessoas, ele pode pegar um candidato, disseminar em mais de 100, 200, 300 pessoas, divide a verba e põe todo mundo para pagar, entendeu? É, Só estiver post rolando no pago. irrastreável, né? O Bitcoin bateu US$ 400 mil aí, não foi? Não, R$ 400 mil, acho. por, É, por aí. Mas aí o detalhe é o seguinte: como é que você vai conseguir fazer controlar esse tipo de coisa atualmente, se até isso a Big Tech não fornecer, não abrir a programação que teve por trás. Da onde está indo o dinheiro, de que origem para onde? Tem que fazer parte a Big Tech dessa regulação. Se ela não fizer parte, não tem como saber, meu amigo. 400, 500 pessoas investindo. Fora isso, ainda tem a Big Tech que ela vai pensar assim: qual político me atende mais? Qual que está abrindo mais os caminhos para mim? Qual que não está me pondo sanção? Qual que não está pondo lei e me enchendo o saco? Ah, então ele está me ajudando mais. E por baixo dos panos eu vou mexer no algoritmo ou na inteligência exato. Qual artificial para. discurso me convém melhor, né? Então você tem várias forças em conjunto que é difícil você regular. Se a empresa não é obrigada a abrir a programação dela, se ela também não é obrigada a abrir as contas de onde está vindo e de onde está saindo o dinheiro, né? Fica difícil, amigo. Você está entrando num campo muito difícil. Esse tipo de coisa que aconteceu na A Comissão gente Europeia, vive né? a gente vive em democracia representativa, né? Então, assim, se a gente, como povo mesmo, né, entender o problema, é começar a fazer uma pressãozinha, né? Porque esses caras precisam ser eleitos, né? Mas vira ano, sai ano e os temas de debate são sempre os mesmos, né? A maioria é irrelevante, né? Mas aí quando aparece um cara que fala diferente, né? E usando o exemplo dos Estados Unidos para a gente ficar um pouquinho mais neutro aqui do negócio, quando tem um cara que a maioria, né? Com todo respeito aos idosos aí, né? Que são realmente a maioria dos idosos aí tem que ser ouvidos mesmo, trazem muita sabedoria, viveram muito, né? Mas a internet, por exemplo, os caras não parecem entender e não sei se tem alguém de confiança que entende para estar ajudando, né? Mas quando aparece um cara que nem o Yang, ninguém dá bola pro cara, você entendeu? Foi o único cara que abordou esses temas assim, mais voltados para tecnologia, inteligência artificial. É um cara que trabalhou com várias empresas no ramo, inclusive, né? E aí ninguém ouve. Tem um detalhe, né? Sempre vamos entender que a janela de tempo minha, sua, de um idoso, a gente está falando de idoso acima de 60, né? Ou de alguém de idade média. Tudo, o ser humano, ele atende aos próprios interesses na maior parte das vezes. Algumas vezes, o ser humano pensa no coletivo, mas se atende o próprio interesse no processo. E é uma pessoa mais velha, ela vai ver assim, não, por mais que o mundo esteja mudando drasticamente, isso dá medo para quem é mais velho, porque eles têm medo de na velhice não ter o que precisa, né? Para conseguir envelhecer com tranquilidade. Então ele quer o menos possível de mudança. E aí, o que você Uhum. observa? Naturalmente, ele vai votar em candidatos que vão manter o status quo, não vai mudar a situação dele. Ao contrário de pessoas que são mais novas, estão no auge, né? Estão querendo acumular patrimônio, estão querendo pensar no dele, eles vão querer mudança para avançar a economia, para melhorar várias áreas de campos diferentes, seja do campo profissional, pessoal, né?
e o que for, ele vai querer votar para mudar, para fazer as mudanças. Então você tem assim perfis de pessoas com visão ou panorama, né? Pontos de vista dentro da vida humana diferentes. Um quer mudança para ontem, para agora, porque está vendo a dificuldade de bater a água, bater nas costas, né? Ou bater em outros lugares que a gente não pode falar aqui. E os Nas mais velhos, nádegas. exato. E aí os velhos já estão assim, nossa, eu vou ter que lidar com água batendo no meu pescoço no fim da minha vida, eu não vou querer isso. E aí você lida, a Alemanha está acontecendo isso, o Partido Verde, a maior parte da votação é do pessoal mais novo, e o partido de centro-esquerda, e até em muitos casos de extrema-direita, está acontecendo agora, é votado por gente mais velha. E aí o que que acontece? Você tem uma E o que briga explica entre. o movimento desses idosos aí de 70, 80 a mais está sendo eleito os principais candidatos fora do Brasil, hein? Até no Brasil, inclusive, né? Já era uma coisa assim que já acontecia muito de pessoas mais velhas serem eleitas, mas está desacelerando ainda mais, porque o que que você vai querer ali? Você tem um composto, você tem, num país como a Alemanha, por exemplo, tem muitos imigrantes, tem população jovem pequena, não pequena, mas comparativamente falando dos mais velhos, são minoria. Decrescente, né? A curva lá, né? A maior é gente idosa hoje em dia. Os idosos, eles são os poderes de veto hoje. Se você, o Brasil está caminhando para isso, a gente ainda não é maioria, né? Mas logo a maioria vai ser de gente mais idosa. O peso do idoso vai ser forte, entendeu? Você vê que as propagandas e o jeito que vai ser feito vai ser mudado completamente. Vai ser voltado para idoso a propaganda. Vão esquecer dos mais jovens, porque os mais jovens Precisa estão. acabar o jovem mesmo. Calma que um dia você vai ser velho também. Você ainda é jovem, meu amigo. Jovem será, jovem será, jovem será. Mas, Silão, dentro desse padrão todo que a gente viu aí, né, tá acontecendo, das Big Techs, qual outro? Eu já tenho aqui, claro, né? Não vou ficar falando o nome dela, né? Mas é o F Azul. Querido Zuck, Entendi. ele foi tentando contornar todas as variáveis que tinha. Da empresa dele que estava no auge, do querido Zuck, o que que aconteceu? Ele tomava medidas que até hoje a gente lembra dos sorrisos dele no Congresso, né, na hora que ele estava indo para o Congresso esclarecer as coisas no Congresso dos Estados Unidos, que ele não abria as informações completamente e dava respostas bem diplomáticas, né? Esses caras estão abusando do poder que eles têm ao espaço público deles, a ponto de não ter nenhum tipo de triagem de informação que tente manter a isenção. É literalmente, ó, a gente obedece à lei mercado. Quem dá mais dinheiro leva mais aqui. A gente dá mais repercussão para quem dá mais dinheiro. Não tem conversa. Ou atende aos nossos interesses ou dá mais dinheiro, Só né? tráfego pago, né? Exatamente. Só que aí o que você sente assim, eu observando o Instagram, por exemplo, né? Ou outras mídias sociais que a gente pode observar aí. Qual outro abuso de poder que a gente está vendo, Silão, que você lembra aí, olhando para outras mídias? A forma de abuso de poder indireto é como o algoritmo recompensa o engajamento com o conteúdo, né? Então ele começa a premiar um conteúdo mais do que o outro, então a pessoa que está tentando talvez mudar de vida, ela vai abandonar talvez um conteúdo que ela acredita, informativo e tal, e vai apelar para as pegadinhas de rua, né, para banheira de Nutella, etc, né? Então, acho que a gente falou, eu não sei se profundamente ou por cima, né? Mas não deixa de ser uma forma de abuso de poder, né? Não tem uma lei que fala assim, ó, vocês têm que ter um algoritmo que recompense conteúdo de forma igualitária. Concordo plenamente. E aí você vê o peso, né? O novo espaço público é o digital, né? A gente falou de feudos digitais, né? De tecnofeudalismo. Mas é um pouco isso. Você, em teoria, tem um espaço público digital, mas você não tem. Porque o espaço público deixava artista de rua chegar no meio do caminho. As pessoas conseguiriam, né, vender as coisas delas, fazer o jabá delas, independente da qualidade do serviço. E aí era a responsabilidade das pessoas delas captarem melhor, dar atenção para o que realmente fosse o mais relevante ali dentro daquele universo, daquele espaço. Todo mundo não tinha espaço, né? Mas o que realmente conseguia se mostrar mais, aquele conteúdo único, né? Meio nichado e tal, ele aparecia. Você ia num boteco de esquina ou num boteco específico, você tinha acesso a isso. O jeito que é moldado hoje o algoritmo e a seleção, ele não dá espaço para esses pequenos, né? Que podem ser aquele cantor folk, aquele artista único, né? Bem nichado e tal. Hoje é meio massificado, é o que dá mais giro, né? O mais massificadão sai. E aí você ostraciza as pessoas, não dá chance delas se mostrarem. Isso se aplica na política. Se tem um candidato pequeno que ele não tem poder aquisitivo bom para conseguir respaldar a campanha dele, ele não tem apoio popular, como é que ele vai? Ele vai lá e vai colocar na internet. Vai chegar nas pessoas? Não vai. Não vai, não Cara, vai e ter o foi assim, é espaço. um pouco sádico, porque não sei se chega a ser doença, né? Mas um dos grandes sintomas, né, da sociedade hoje é a ansiedade. Aí você pega uma pessoa, você sabe que ela tá ansiosa com o conteúdo dela lá do outro lado, que ela
criou, trabalhou, se dedicou, às vezes mais, às vezes menos. Aí vai bater aquela ansiedade, putz, nossa, eu fiz tanta coisa, mas, poxa, só 20 likes, só não sei o que e tal. Aí toda hora, né? Impulsiona, impulsiona, impulsiona. Vou impulsionar essa propaganda aqui, esse conteúdo meu aqui. Ah, eu caprichei tanto, vale a pena. Aí, pô, um cara bota 20 conto lá, plum, estoura, 2.000 like, 2.000 isso aqui. Aí a pessoa fica naquele vício, né? E se ela para, o que acontece? Não vou colocar mais dinheiro. O que acontece? Despenca, despenca. Some das pesquisas. Tem caso disso que já foi falado. Some, o cara some de tudo. Por quê? Agora, menininho, Aconteceu você viu? comigo, não precisa de pesquisa, aconteceu comigo. Você É pagou, você porque pôs dinheiro? eu criava conteúdo de Fortnite, usava uma das plataformas aí, né? Não vou falar qual, e tal, e mais ou menos ia que não ia, e quando eles tentavam lançar um recurso novo, você estava acostumado com o vídeo num formato. Eles lançavam um vídeo em formato novo, se você testava, putz, nossa, 1.600, 2.000 visualizações, você fica, pô, legal, hein? Aí depois que você já acostumou, pum, despenca. Aí você fala, ah, vou fazer uma interação com o pessoal, vou impulsionar para um tráfego pago aí para ver se traz mais gente para dentro. Pô, estouro, sucesso, beleza. Aí depois despenca, nada, zero, esconde, parece. Aí nem os seguidores entregam. Então você tem lá 4.000 seguidores, você tem 20 visualizações. Você, pô, peraí, a conta não fecha, entendeu? E tem um detalhe. Eu não vou, a gente não pode falar que é claramente isso, mas supostamente, se a gente comparar as ações, é a mesma coisa do cara que ele tá abrindo uma boca de fumo no bairro e ele vai lá dar uma amostra grátis pra galera. E sai disparando para tudo quanto é lado no bairro. Só a primeira, amigo. Depois que todo mundo tá fisgado, né? Tá viciado em querer, né? O A número de likes e analogia é boa, né? visualizações. Porque o like, a visualização é dopamina, né? A dopamina é químico. Então você gera uma cara, você, ó, tá legal, hein? Pode ser uma nova forma de dependência química, né? Viciado em dopamina. E pior ainda, porque muita gente só vai pensar nesse lado. Mas o que está ali em jogo? É literalmente o ganha-pão das pessoas, né? Ali tem gente que coloca a vida delas na internet. Se a pessoa não colocar, não tiver tendo uma relevância muito grande, ela precisar ganhar dinheiro com a internet, ela não vai pensar duas vezes em colocar dinheiro no negócio. Ela vai colocar. Porque se despenca, é a vida dela que está despencando ali. Entendeu? Não, a pessoa vai fazer aquela conta mais ou menos assim, quando você vai escolher um streaming aí para você assistir por mês, né? Aí eu falei assim, ah, não, vou impulsionar tanto, tal, vou fazer 4 publicações por mês, vai dar R$ 20 cada publicação, 4 vezes 2, 8, vou gastar R$ 80 por mês. Ah, tá bom, vale a pena. Aí no fim, eu assim, pô, brasileiro não faz, né? Não quero falar mal do brasileiro, né? E não é só o brasileiro, isso é o mal de praticamente quase todo o povo no mundo, né? Você não senta e não calcula as finanças das casas, não faz o cálculo da finança pessoal. Você não faz a conta para saber se vale a pena pôr álcool ou gasolina. Eu conheço um monte de gente que põe álcool e fala assim, mas pô, você sabe que no preço atual compensa você pôr o tanque de gasolina, né? Ah, acostumei. Faz conta, bicho. Então, beleza. Não faz. Aí, o cara não vai saber se o conteúdo pode até estar gerando renda, mas será que a renda que ele está gerando justifica o que ele está investindo no tráfego pago? Né, eu tenho amigos que têm aqui, né, negócio pequeno, né? O cara abre um hot dog, o cara abre uma hamburgueria, tal negócio. Ele fala, pô, ó, a gente cansou, viramos escravo de tráfego pago, estava gastando aí 200, 300, 400 pau por mês. Enquanto você paga, beleza, bastante like, todo mundo vê, só que esses likes, essa visualização não estava se traduzindo em venda, em saída, ou às vezes aumentava, mas a gente vê assim, tá, 10%, mas beleza, esse 10% aí não justifica o quanto eu pago nesse coisa. Os caras cortaram. Aí você vai ver a página do Instagram era super movimentada, mil e tantos, tal. Hoje você vai ver realmente os clientes mesmo que acabam curtindo, entendeu? O pessoal que tá ali sempre. Então puta, é uma máquina de ilusão, né? Os caras estão trabalhando ali no emocional mesmo, né? E pior, agravante, né? Se a gente estivesse escrevendo o parágrafo da lei aqui, ia entrar o agravante agora, né? Criança, cara. Criança. Outra diretriz, estava pensando nisso, eu trabalho com criança, né? Tanto na aula de inglês como na aula de artes marciais, né? Instagram coloca lá um negócio. Ah, você precisa ter 13 anos para ter uma conta. Beleza. Não bate com a legislação do país, que pelo que o Brasil fala deveria ser 18.
Eles não seguem a própria regra. Eu conheço um monte de conta de criança menor de idade, ah, administrado pelos pais. Dane-se, você está expondo a criança. Se você está autorizando, você é um péssimo pai, desculpa falar. Entendeu? Então aí caberia, né, a pauta inicial nossa, né? Onde que o nosso governo deveria interferir, né? Falei assim, ó, aqui no Brasil vai ter que ser maior de 18 anos, não importa se tem supervisão dos pais ou não. Você Concordo, está expondo a criança. eu concordo plenamente. O dose disso, é que a gente já falou no passado sobre os riscos do que está acontecendo de um possível cenário futuro. Você está assinando assim, ó, beleza. Uma das alternativas para solucionar esse problema é todos os usuários da internet têm que ser identificados na hora que entra. E aí, seja por biometria e tal, aí você vai estar literalmente fechando, entendeu? Acabando com a privacidade das pessoas, porque todo mundo vai ter que acionar por dedinho, por ocular quando entra no computador, entendeu? Todo mundo vai ter que se identificar. E aí tem o contraponto, você entrega muita privacidade, menos e tal, porque para você conseguir fechar o escopo em cima das crianças, hoje em dia a criança vai lá e fecha, se faz muitas vezes os pais não estão só dando a aprovação. A criança entra, faz uma conta e fala, não, eu tenho mais de 18 anos. E aí a zica é, como é que vai comprovar que ela tem mais de 18? Só se você fizer a checagem biométrica. O menino entra na frente da câmera, aparece lá, entendeu? Não, mas tem uns Hum. contas que nitidamente é criança, cara, não é nem Eu, con- adolescente, tem adolescente que passa por maior de 18, fácil. eu concordo, eu concordo. Daria para melhorar o algoritmo para ele captar É. palavras-chave. E essas palavras aqui, não, isso aqui claramente é uma pessoa de. Ia ser engraçado ser adulto que tem mentalidade de adolescente, fosse pego, tivesse a conta cortada. Você é Aí uma é criança, não engraçado. pode entrar. Ia ser genial, velho. Não, porque, ó, eu Ah, vou dar, deixa eu fazer às ah, vezes de republicano agora, hein? aham. Então, por exemplo, o adolescente aí não pode ajudar o pai a plantar cebola, né? Não pode ajudar o pai Ah. arar um negócio lá, né? O Carpio produtor rural, lote, tudo. carpio lote, como diria no interior de São Paulo, Mas aí carpio o lote. Zé Ruelinho da criança vai fazer um job, menzinho, vai fazer um job para Calvin Klein Kids. Job hoje é outra coisa, viu? Job é. Aí a criança faz lá o trabalho Hum. para para marca, né? Para marca lá Kids, não sei das quantas. Aí publica no Instagram e fala assim: ah, mas inofensivo, a criança tá ganhando dinheiro, tá fazendo a carreira de modelo mirim e tal. Beleza, mas vai pra internet, não tem dono. Alguém pega essa criança, faz um deepfake aí de AI, né? De não precisa falar o que começa com P, termina com ORN, vende para algum doente, entendeu? E acabou, o estrago tá feito. Isso o pior dos casos, mas na melhor das hipóteses, chega na escola alguma outra criança com acesso, tira um print, faz um bullying cibernético com a criança, acaba com a vida do moleque, aí muda de escola, chega na outra escola, tá lá também. Ah, espécie de irresponsabilidade sem tamanho, né? Então, Concordo mas aí, então a gente plenamente. tá tudo nessa questão aí do abuso de poder, né? Então é um abuso de poder. Fala, aqui no Brasil, maior de 18 anos, aí vai lá a, a neta e fala, não, a 13, Con- entendeu? Concordo plenamente. Eu estava pensando o seguinte: como é que existe? Vamos pensar no plano real e o plano virtual. No plano real, o que você poderia medir, você poderia O monitorar? Plano Real foi inventado por mim na gestão de Itamar Franco. E aí vamos pensar então no contexto real e no contexto virtual. O Estado, como a gente conhece, o Estado com letra maiúscula, ele consegue regular as operações e as pessoas porque as instituições estão no lugar onde as instituições e os comércios e a ilegalidade está. Então ele está compartilhando o mesmo espaço. Agora, o problema é, no espaço virtual, quem é que manda atualmente no espaço virtual? Me fala quem é, Silão. As big techs hoje mandam. A gente já falou isso no passado, ninguém vai lá e acessa hoje, ou coloca, por exemplo, né, como antigamente era uns 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, você tinha que digitar um site para você chegar num site, né? www.tal. Os planos, né, os dois ali, né, dentro do contexto virtual e do presencial, o Estado ele tem presença forte no real. Só que quem manda hoje, ao contrário do que era 10, 20 anos atrás, quem manda no contexto virtual hoje são as big techs. Você não tem ninguém utilizando a internet, a infraestrutura da www, né, da World Wide Web, por exemplo. O povo não usa. Quem usa, a gente acessa aplicativo. A gente entra para o aplicativo já está automático lá dentro. Ninguém vai lá e ter o processo de entrar no navegador para tentar digitar o www e assim por diante. Então, o que deveria ocorrer, eu não sei se está ocorrendo na forma como deveria ser avançada, a gente já sabe que tem cibersegurança, né?
tem policiais de cibersegurança hoje em dia que com certeza deve transitar pelos meios virtuais, não só os de mídia social, mas na Deep Web, com certeza absoluta. Eles estão transitando e observando. Eles têm acesso e estão vendo o que está acontecendo. Só que eles não mandam no contexto. É uma coisa Até na você Deep? ter. E tem, com certeza, porque a gente já viu casos aí de pessoas presas com informação na Deep Web. Há pouco tempo atrás deu alguns casos aí, né? Inclusive de crime organizado. O detalhe é o seguinte: esses caras são agentes infiltrados. É como se você estivesse infiltrando a gente num outro país ou num outro contexto. Você não é dono do contexto. Você está lá infiltrado. É muito diferente você, como o meu amigo aí que já foi militar, né, e que já tem um conhecimento bom estratégico. Uma coisa é você fazer parte do meio e ter controle do meio. Quando você não tem controle do relevo, do clima, do lugar, da população, não tem controle dos fatores, né, das variáveis, a sua abordagem, o jeito que você consegue chegar nos criminosos e você consegue regular e ajustar, é muito pior, porque você está na mão do país local ou da localidade dela compartilhar com você e colaborar. Se não colaborar, você está lascado. Como é que você vai pegar todo mundo? Não tem como você pegar os crimes que estão rolando num plano que você não controla, né? E daí você tem outro ponto, né? Tem país que forjar flagrante é crime, né? Então, é no Brasil, inclusive, né? Se você forjou o flagrante, você não pode executar o flagrante, porque não é flagrante, é crime impossível, a pessoa jamais chegaria no fim. Não sei se você já tentou estar navegando em algum aplicativo Meta e tentar ir para algum aplicativo Google, você clica no link, alguma coisa assim, ele não te deixa sair, cara, da plataforma, né? Então, se recomenda, você vê um link sei lá, tô lendo BBC. Aí, nossa, isso parece interessante, eu quero abrir o link. Ele não deixa eu sair para o navegador, ele me segura dentro da plataforma do Meta para eu ler lá dentro. Só que a porcaria é cheia de propaganda. E eu falei, não, eu quero ir para o meu navegador que é ad-free, né? Aí eu tenho que copiar o link, sair, entrar no Brave e botar o link para daí eu ler. Isso é um puto do abuso de poder do caramba, velho. Então, na minha visão, no mundo ideal, eu falei assim, ó, link, tem que abrir, tem que deixar embora, não pode segurar na plataforma, não. Você percebe? A gente está falando de um precedente que a Comissão Europeia foi lá. Se o mundo sentasse, porque a gente sabe, não tem força ostensiva, deveria pelo menos a ONU sentar e dizer, vamos pegar uma lei de diretriz mundial de como funciona a internet e o que é permitido não é para os direitos dos humanos no meio virtual. Para E você sabe o não que ter que é a crimes. ONU? A Diga. ONU é o Steven Seagal, bicho. Faz pose de que é poderoso pra caramba, mas não faz porra nenhuma. Ele é Isso, só pose. Silão. É só Não, pose, não bicho. É tem só força, pose. não tem força ostensiva, beleza, mas pelo menos os caras estão debatendo coisas tão assim, que na minha opinião, né, vai de cada um, são questionáveis para aquele momento. Pelo menos faz uma diretriz. Se a Comissão Europeia já está tomando essas decisões, já facilita, porque um bloco já está embaixo. A União Europeia com N países já está ali no meio. Junta os BRICS no meio junto, entendeu? Vamos sentar e fazer uma legislação, gente, para regular esse negócio. Só que aí o que acontece? Primeiro passa pela Europa. Aí foi o que aconteceu vou falar com a empresa da maçãzinha. Não estava dando carregador, os caras estavam cobrando o olho da cara. Fora o aparelho chegava, você não tinha carregador para o aparelho. E aí você tinha que comprar por fora o aparelho. Isso é claramente um problema com o Vender consumidor. carro sem pneu. Exato, é venda casada, né? Não preciso nem falar. E ele falou, não, não é venda casada porque ele não é obrigado a comprar o carregador. Amigo, ele é, porque ele vai usar o celular, ele vai ter que comprar o carregador. E aí o que acontece? Não tinha buraco para enfiar. Aí a Comissão E Europeia foi aqui no lá e Brasil colocou. perderam, né? Então, o detalhe é, começou na Europa. Aí depois o resto do mundo começou a fazer os movimentos. E aí o que aconteceu? A maçãzinha teve que voltar a enfiar entendeu? A entrada USB-C de volta. Para todo mundo ter a habilidade de carregar sem ter que gastar muito dinheiro com carregadores diversos. Você entende? Você quer outro exemplo? Não, isso é resguardar o Vai lá, direito conclui. é resguardar o direito do consumidor, não só consumidor, direitos humanos na internet. É direito humano você não ser Claro, para opa. você não ser explorado. Tem gente que vai, beleza, eu pago no carregador, não tem problema, porque ganha muito. O grosso da população não tem dinheiro. Isso é tirar dinheiro de gente que está acumulando para tentar aposentar, para jogar dinheiro na mão de rico, entendeu? Você está repassando. É redistribuição de rendas avessas, entendeu? Você está pegando dinheiro como as bets estavam acontecendo aqui no território nacional, que está acontecendo, o povo perdendo dinheiro, era dinheiro de assistência social, dinheiro e tal, tudo sendo repassado para dentro de paraíso fiscal com bet, velho. Você está repassando, em vez de redistribuir, você está concentrando tudo de novo. É uma loucura, não tem que ter legislação, não pode ser do jeito que é, né? Não, é a casa da mãe Joana, pô. Esse aí você pega países que são mais
seriamente organizados, né? Você vê que o negócio é mais. Ó, você pega, por exemplo, o jogo lá de futebol, né? Que o pessoal tem microtransação dentro, né? Então aqui festa tal, uma criança aí menor de idade ou não entra, não sabe se o pai tá com o cartão de crédito vinculado, faz a festa, né? Fica comprando as loot box lá, as cartinhas para tentar ter a sorte de vir um jogador bom. Austrália e Coreia do Sul, a versão que chega lá do jogo de futebol é completamente diferente. Inclusive esse aí de você montar o seu próprio elenco, né? É muito diferente. Não tem esses mecanismos de cassino, né? Como se fosse um cassino em forma de futebol eletrônico, né? Mas por que que lá é assim? Porque tem um governo que bota a linguiça na mesa e fala aqui não, bonitão. Como é que é o jargão lá? É nem a pau juvenal? É, e aqui abre as pernas e deixa fazer. Agora eu não sei se rola uma agradinha por baixo dos panos, não sei se sai um cafezinho, entendeu? Sabe? Ou se é só negligência mesmo, tá dormindo no ponto, entendeu? Concordo plenamente. E a gente, isso tudo que a gente falou são abusos de poder que muitas vezes estão nas entrelinhas. E aí você precisaria de um agente, você precisaria de um agente infiltrado do Estado para garantir que isso daí não ocorresse. E aonde é que ele vai ter que se infiltrar? Entendeu? E aí a gente falou já no passado do hacker do bem, esse termo já está datado, né? Ninguém chama mais de hacker, né? Mas seria literalmente um O hacker infiltrado. é o do bem, né? Diz que o cracker é o do mal, né? Sim, tem níveis diferentes e formas de diferenciar de abordar, porque hacker ele quebra para tentar só pelo fato de quebrar um sistema. Um cracker ele mexe e bagunça tudo lá dentro. E aí tem pessoas que quebram dentro do sistema para pegar informações importantes e repassar, seja para fontes ou para pessoas ou para interessados que possam ser estrangeiros ou pessoas que não queiram o bem daquela nação, daquele contexto, mas pode ser gente que está querendo entrar nos sistemas para conseguir abrir a caixa de Pandora, que hoje em dia é a internet. Se você não tivesse, que eu sou contra, né? Foi culpabilizado, né? O nosso querido Assange, né? E o Snowden seria em algo parecido, né? Julgado dessa mesma forma. Se não tem gente que são whistleblowers, né? Ou gente que delata, né? Ou gente que quebra esses sistemas e vaza X9. informações. Exato, tem que ser um cara que vaza informação, abre a torneira e sai. Porque aí o povo vai saber, olha, isso está rolando, que a gente não está sabendo. Tem desvio É. de dinheiro de político, tá tendo desvio de informação. O governo tal que aconteceu, isso a gente sabe. Ó, Golpes leves na América Latina, teve vários por parte de governos estadunidenses anteriores. Como eu acredito também que teve infiltração russa em eleições americanas. Só que isso tudo não vai vir à tona facilmente. Se não tiver gente que entre lá e vaza as informações, o povo tem que saber disso. Tem que ter um cara que vai lá e abre um buraco no sistema e arranque de dentro, posso né? trazer outro? Pode. É, dando bafafá aí porque alguém chamou atenção, esse alguém tinha relevância e viralizou o conteúdo, né? Mas eu já sabia, faz tempo, né? Até antigamente tinha o costume de ler melhor as coisas, né? Hoje a canseira só clico em aceita os termos e pau, né? Mas a Aceita, comunidade. aceita trocar o seu toba por esta internet? Sim! Sim! Não. É, a comunidade gamer, né, acordou para o fato de que jogo digital não é propriedade, é licença, né? Uhum. Então você paga o mesmo valor do que seria uma mídia física, isso aí no PC faz muito mais tempo. E os computadores hoje, os consoles, né, eles têm a conexão com a internet. Então, às vezes você pega um jogo que é uma campanha offline, aí você fala assim, é necessária conexão com a internet para jogar. Isso é meio que, caramba, que estranho, né? O que acontece? Você tá lá, você comprou a licença digital do jogo, você comprou. Aí de repente cai a internet, você fala assim, ah, puta, sem internet não tem nada a fazer, ah, vou jogar um pouquinho offline. Não, não vai não, porque não tem comunicação com a internet, eu não consigo ligar a conta com você, com o console. Não autoriza você a jogar o jogo, ele desliga. Então você não é dono de bulhufas, né? Então teria que ter a legislação falar o seguinte, ó, se o, se o, se o cliente, se o consumidor pagou o preço estipulado, o jogo tem que ser dele, tem que jogar com a internet ou não, a menos que o jogo tenha recurso de internet, né? Mas você entendeu que é maior exemplo que abuso de poder do que esse? E tem um detalhe sério, né, de que as pessoas não falam. Isso aí é em cima na risca, né, que você falou. Tem um casal de YouTubers aí que faz conteúdo atrelado a games também, né, e parte de tecnologia.
Eles estavam falando desse problema aí. E se você pegar o ranking de maiores vendas, seja por console ou consolidado, tá? Você vai pegando os jogos que mais foram vendidos nesse ano, por exemplo. Você vê uma penca de jogos antigos, muito jogo antigo. Você vê uma penca de jogo que é de monetização, ou seja, o jogo é gratuito, a plataforma você tem que gastar dentro do jogo. Então ele é gratuito, entre aspas. Você não vê, você está vendo cada vez menos produções autorais boas, tirando alguns indies, né? Se tem por aí, mas assim, muito pouca renovação do mercado. O mercado está meio estagnado e as pessoas estão com menos poder aquisitivo e muito do que é lançado no mercado Não, não é com valor. estagnado não, cara. Os estúdios estão com preguiça mesmo. O pessoal tá falando da bolha do AAA, né, do AAA, que são jogos de grandíssimos orçamentos, né, que nem sempre se paga, né? Então o pessoal fica lançando remaster, remake, porque o investimento pesado já foi. Vamos monetizar em cima desse conteúdo aí o máximo que a gente puder, né? Em linguajar pro comum, né? Vamos espremer essa teta aí até sair leite e deixar a vaca seca, né? Mas tá, o jogo bom de verdade são os duplo A, né? Os duplo A estão salvando as gerações, né? Mas você tem toda a razão, cara. Eles têm uma saturação, uma estagnação de criação de IP nova, né? E aí, não só, para ficar claro, não fui eu, né? Esse vídeo desse casal falando, ele coloca, inclusive, é até complicado, eu não vou falar o nome da empresa, que ela tem o hábito de processar, todo mundo já sabe quem é, né? Com N grande. Ela tem o hábito de fazer essas besteiras aí, né? E aí o detalhe é o Não seguinte. entendo o que você tá falando. E o detalhe do que ela lança, porque você é um amante, né? Eu também sou, né? Eu era da minha infância, eu tenho muito carinho pela empresa, mas é notório, né, o abuso de poder que ela tem para cima de peixes menores e também, né, para permitir que pessoas que não têm acesso a grana ou poder aquisitivo para ter os jogos, né, dela, ou ter. Ela não, ela literalmente aciona todo mundo na justiça, né? Possivelmente. Ela não é muito E fã do Jack Sparrow, né? A gente ficou sabendo. exatamente. E aí você vai nesse mundo, né? E você vai ver dentro da plataforma dela os jogos que são mais vendidos. São sempre baseados em remasters ou jogos que são em cima de jogos que já existiram, né? Os Muitos deles, ou retrozinho, jogos que né, saíram há muito cara? tempo. Que, putz, estourou nos anos 90, né? Os clássicos. E aí você vê um problema grave dentro do mercado geral, e a gente trazendo de volta para a discussão geral. É mais um outro que precisava ser regulado. Tem tantas instâncias que precisam ser reguladas, e todos os governos como um todo estão atrasados nisso, né? Estão ainda lidando com o consumidor e com o cidadão no âmbito real, sendo que o virtual já está voando faz tanto tempo. Quanto tempo faz? 20, 30 anos, né? E a gente está tendo que lidar com 20, 30 anos de atraso. A gente sendo extorquido, feito de trouxa, perdendo o jogo, perdendo direitos na internet, crime ocorrendo e nada de fazer, e nada de avançar, né? Precisaria ter visionários, né, cara, assim, entre aspas, do bem aí, né, como um Bill Gates, por exemplo, de você, beleza, fala, não tenho aspiração, ele não tem cara, Bill Gates tem cara nenhuma de que seria um político, né, mas ter um político humilde, você diz, ó, eu preciso de um conselheiro na área digital aí, né, caras como o Snowden, por exemplo, né, e com certeza ele deve soprar alguma coisinha lá na orelha lá do Volodya, né? Mas vai saber, né? E ajudar, porque não adianta a gente, que nem a gente sabe observar problemas, né? Eu e você, né? A gente, ó, isso aqui não tá legal assim, não. Alguns caras aqui no Brasil parecem estar mais antenados, né? Uns mais novos, outros mais velhos. Já vi algumas conversas do Moreira com o Ciro, outros caras, né? Estarem mais atentos, né? Mas contrata um especialista, pessoal. Vamos chamar alguém da área digital para orientar a gente, né? Como que resolve? Às vezes a gente vê o problema, mas como que resolve? Silão, o único cara que eu via que foi tentar, mas isso foi há muito tempo atrás. Hoje ele dá aula na Universidade de Copenhague. Foi o cara que foi um dos criadores da urna eletrônica lá atrás. E ele era crítico de parte do que tinha. Ele falou ultimamente, na última eleição, falou que melhorou muito o sistema de segurança. Assim, é muito melhor do que ele tinha crítica lá atrás. E hoje é diferente o que ele pensa. Ele era um dos caras que tinha que ter sido entrado na política, porque a gente não precisa só de conselheiros. Aí que entra o problema de você ter a maioria do pessoal mais velho e não nativo digital e que não usa muito a internet a propósito de trabalho, de outras coisas, né? Porque você precisaria de gente dentro da política, entendeu? Gente que saiba do que está falando. A gente está falando assim, vamos pegar políticos representativos do povo. Quem hoje representa o povo de verdade e sabe da luta do povo? Quem é que sabe da luta? Tiririca. Quem sabe da luta do povo dentro da internet? Quem é que vai saber? É quem tem conhecimento de causa e quem sabe como a internet funciona. Não tem ninguém que faça isso no contexto. Então, como é que você vai pegar e abrir? Por isso que eu falo que é fachada. Você pega o Congresso americano, você vê um bando de gente de cabeça branca que não tem experiência, com aquilo tem experiência em outras áreas, em outras eras, e não tem a humildade, não tem na bancada gente que seja. Entendeu? Você falou de conselheiro.
É o mínimo ter um conselheiro, mas precisava ter na política. Você tem que ter gente. Hoje o plano virtual está ficando mais importante que o real. Se você não tem gente que tem, entendeu? Cacife para chegar e pôr os Zucks ou os, sei lá, os Bugles da vida contra a parede, para que você está fazendo, entendeu? Uma aparição pública para questionar o cara? Se ele não sabe, você não consegue nem colocar ele contra a parede para ele responder a pergunta que tem que ser respondida, entendeu? Você vê até pela banca, né? Quando esses caras estão lá nas sabatinas, lá respondendo os questionários, os velhos vai fazer a pergunta aí pro empreendedor, né? O cara não sabe fazer a pergunta. Como é que. Aí ele lê, tá, como é que é? Não, aí. Ah, tá. Ele não entende a pergunta que ele tá fazendo pro cara. E é por isso que a gente vê aquelas cenas bizarras dos Zucks, né? Dando umas risadas meio igual um ET, né? Dando umas evadidas e dando risadinha e tal. Porque o cara sabe, com o pé nas costas ele sai daquilo. Ele não está sendo colocado contra a parede. Ele não tem que dar prova, não tem, ele só está sendo conversando com os caras. E os caras que não conhecem nada. É a mesma coisa você falar um cara burrão e um cara inteligente na mesa. Diz no popular só para inglês ver, né? Exato. Sai um trouxa e um esperto na rua todo dia. O que você acha que vai acontecer depois? É literalmente isso, né? O trouxa é feio de trouxa. E quem é trouxa nesse caso é o povo, né? Porque o Congresso está representando o povo ali, né? Falou? Então é isso. Se você gostou desse bate-papo aqui, nosso conteúdo é quinzenal. Seja bem-vindo aí, se inscrever no canal, ficar de olho. A gente está no podcast aí também. Só procurar seu preferido aí, achar a gente lá. E tamo junto. Até a próxima.